Muito boa tarde a todos sem mais delongas, porque o dia já vai longo, é fim de semana, e acho que também devemos, para o bem da sanidade mental dos recursos que aqui estão, ser contidos no tempo. E de uma forma muito especial gostaria de agradecer o convite pela Fundação SNS para poder moderar esta mesa, a qual tenho muita honra de estar a partilhar com os palestrantes e de uma forma de organização da mesa para rentabilizar o tempo. Eu irei fazer a apresentação dos três e depois cada um irá fazer a sua apresentação, pedindo desde já contenção no tempo e portanto, penso que podemos rentabilizar aqui algum atraso. A mesa com o mote e com a temática de algumas experiências e projetos transformadores, numa linha daquilo que se pretende com a filosofia destes eventos e depois das ricas exposições anteriores, quer seja da manhã, quer seja do início desta tarde. Acho que nada melhor do que levarmos daqui alguns que consideramos bons ou excelentes exemplos para nos poderem inspirar ou, porventura, desculpem-me a terminologia, mas copiar, fazer benchmarking para as realidades. E, portanto, pela ordem da apresentação, o professor Alexandre Lourenço, que nos irá falar das comunidades de saúde da ULS de Coimbra, presidente da ULS de Coimbra, professor adjunto na Escola Nacional de Saúde Pública da Universidade Nova de Lisboa e administrador hospitalar. Ana Costa, membro do Conselho de Administração da Fundação para a Saúde, licenciada na área da Política Social pelo Instituto Superior de Ciências Sociais e Políticas, e iniciou funções na Câmara Municipal de Amadora desde 2007 e, atualmente, desde 2022, iniciou funções na área da promoção da saúde e de bem-estar. E irá trabalhar connosco o planeamento local da abordagem integrada, plano de ação social e saúde. E a enfermeira Célia Simões, que é a variadora do Pluro da Ação Social e da Saúde da Câmara Municipal de Cantanhede, enfermeira com especialização em enfermagem de reabilitação, pós-graduação em Administração de Serviços de Saúde, mestrado na área da gestão, e irá também partilhar a experiência local de integração entre social e saúde. Agradeço desde já novamente a todos e, em termos de dinâmica de mesa, dependendo do tempo que utilizarmos para as conferências, depois será aberto um momento breve de discussão e de questionamento. Portanto, Dr. Alexandre Lourenço, por favor. Iria pedir às colegas para nos... Então, muito obrigado, boa tarde a todos. É um prazer estar aqui convosco hoje e a falar de um tema que é particularmente caro ao desenvolvimento estratégico da Unidade Local de Saúde de Coimbra. Só aqui uns pontos, antes de começar a apresentação, da importância que este tema tem para nós, vou argumentar um pouco sobre isso, porque é que isto é tão importante para o desenvolvimento estratégico da Unidade Local de Saúde de Coimbra, mas para dar nota da importância que quando nós, a partir do momento que já era importante, mas a partir do momento que temos uma abordagem de unidades locais de saúde no país, da importância de cada vez mais termos uma visão sobre a saúde da população, portanto uma gestão de base populacional e de, evidentemente, nestes modelos incorporarmos cada vez mais este tipo de conhecimento. E particularmente o conhecimento na vertente de saúde pública, que na prática é a base do desenvolvimento desta visão dentro da Unidade Local de Saúde de Coimbra. Depois, por outro lado, a importância que tem também neste contexto o envolvimento das autarquias e no desenvolvimento de políticas de proximidade e certamente as políticas de saúde hoje já não podem ser vistas sem o envolvimento das autarquias. O contexto da Unidade Local de Saúde de Coimbra. Nós temos 21 municípios, creio que é a Unidade Local de Saúde que tem mais municípios. Não é um problema, ao contrário do que possa parecer, e vou apresentar-vos porque é que isso não é um problema. Aliás, é uma riqueza enorme da nossa Unidade Local de Saúde. E depois, por outro lado, também perceber que o nosso contexto
populacional, 365 mil habitantes. Quais é que são as características? Temos uma grande heterogeneidade de características dos vários concelhos e que, evidentemente, uma política de saúde ou um projeto de saúde para a cidade de Coimbra é completamente diferente de um projeto de saúde para a Pampilhosa da Serra. E, evidentemente, isso leva-nos necessariamente a ter contextos e políticas e projetos diferentes para cada uma das regiões. Depois, por outro lado, mesmo o acesso, por exemplo, a cuidados de saúde também é diferente, e só dar-vos aqui um exemplo, mas a verdade é que é bastante distinto dentro também do contexto da Unidade Local de Saúde. Para concelho temos, por exemplo, uma percentagem de doentes sem médico ou de utentes sem médico de família bastante diferente e particularmente temos um problema mesmo, e quando analisámos ainda há pouco os dados pela doutora Ana Sofia Ferreira, no contexto das regiões de saúde, a verdade é que mesmo dentro de uma unidade local de saúde nós temos contextos completamente diferentes e conseguem olhar aqui claramente, por exemplo, para o concelho de Coimbra, em que praticamente existe uma cobertura total de médicos de família, mas temos, por exemplo, a Castanheira de Pera, que não tem qualquer médico de família, aqui dados a 31 de dezembro, há aqui várias alterações depois ao longo do tempo. Mas isto também, evidentemente, exige que existam políticas de saúde diferentes nestes contextos. Outro dado relevante também dentro da Unidade Local de Saúde são alguns indicadores. No contexto geral, nós temos uma taxa de envelhecimento superior à população nacional, temos uma taxa de natalidade também inferior à média nacional, mais uma vez, grande discrepância no território da Unidade Local de Saúde, mas eu até costumo dizer que nós, na prática, estamos a antecipar o que vai acontecer no resto do país, porque a taxa de natalidade continua em queda no contexto nacional e a taxa também de envelhecimento. Portanto, nós, na prática, somos um laboratório vivo do que vai acontecer a todo o território nacional. Depois, por outro lado, mesmo o acesso a cuidados de saúde secundários, cuidados hospitalares, é bastante distinto se analisarmos as distâncias à sede, onde são concentrados a maioria dos cuidados de saúde hospitalares, em Coimbra, e conseguem ver aqui as distâncias, quer em quilómetros, quer em minutos, que levam das sedes de concelho até a Coimbra. E isto vê-se aqui distâncias extremas e que evidentemente colocam em causa o acesso a cuidados de saúde. Outros indicadores também relevantes no nosso contexto é que, evidentemente, o componente hospitalar da ULS, particularmente dos hospitais de Coimbra, mas também o Centro de Medicina Física e Reabilitação Revisco Pais, a verdade é que tem um contexto hoje que representa ou presta cuidados de saúde a uma população muito mais alargada do que a área primária de influência da ULS, e isto também tem que ter tem que ser tido em consideração quando desenvolvemos a questão, o desenvolvimento estratégico da unidade local de saúde. E este é um aspecto particularmente importante, até porque, em muitos aspectos, nós somos a instituição que tem mais centros de referência a nível nacional, somos a instituição que no contexto europeu estamos entre os 5 hospitais que têm mais centros de referência das redes europeias, portanto temos um nível de diferenciação muito superior às restantes unidades, em alguns casos do país, mas evidentemente da região centro, e isto coloca-nos aqui responsabilidades acrescidas da componente hospitalar. Grosso modo, nós temos 68 unidades de cuidados de saúde primários, 2 maternidades, 6 hospitais, unidades bastante distintas umas das outras. Eu passar um pouco à frente, nós temos cerca de 10.000 e pouco mais de 10.100 trabalhadores, somos claramente a entidade do Serviço Nacional de Saúde com maior formação médica, nós temos perto de 900 médicos em formação, em internato, que realmente, que são 40% dos nossos médicos, portanto somos uma entidade com grande responsabilidade, quer na formação pré-graduada, mas também na pós-graduada da área médica, e também, evidentemente, em outras profissões, também uma elevada relevância em termos de formação. Em termos de atividade, nós até ao final de maio ultrapassámos 1 milhão de consultas médicas, estamos a falar de mais de 10.000 consultas médicas por dia útil, mais de 200 cirurgias por dia útil, portanto, para ter a ideia do que é a dimensão desta unidade local de saúde no contexto nacional e o que é que se faz nesta unidade local de saúde no contexto nacional. Evidentemente, há um aspecto importante neste desenvolvimento estratégico, face a estas características da procura e da oferta de cuidados que estamos a fazer,
é importante também considerarmos aspectos muito relevantes que é no desenvolvimento de políticas de saúde, que é a importância de envolvermos os atores locais, particularmente neste slide que aparecemos aqui, como a Academia e a Investigação, que temos uma parceria estratégica com a Universidade de Coimbra pelo Centro Académico e Clínico, a articulação dos municípios, vou falar um pouco sobre isso, as parcerias com instituições privadas, evidentemente também a necessidade, e eu creio que vai ser abordada, aliás, nesta mesa, a necessidade de articulação também com o setor social. Com base nestes dados e vários outros desenvolvidos pelo Departamento de Saúde Pública, está aqui a doutora Fernanda Pinto, responsável por grande parte da colheita e trabalho destes dados, nós desde o início do desenvolvimento do Plano de Desenvolvimento Organizacional, iniciámos o processo de planeamento estratégico, esta é a nossa missão, portanto, na prática, abraçamos claramente a necessidade de prestar cuidados de saúde integrados, de elevada qualidade e centrados nas pessoas e com uma finalidade clara que é melhorar a saúde da comunidade, portanto, abraçamos o conceito de gestão de saúde base populacional. E depois uma missão também e a visão que temos para a organização. Nós, na prática, também desenvolvemos 7 componentes eixos estratégicos para a unidade. Neste momento estamos a fechar, através de focos grupos, o desenvolvimento de metas concretas e de ações para cada um destes eixos estratégicos, mas eu hoje, essencialmente, ia discutir aqui um eixo estratégico, que é o segundo. Eles foram hierarquizados pelos trabalhadores da Unidade Local de Saúde, que é o eixo da prevenção e proximidade. E dar nota que este processo de planeamento estratégico tem sido bastante participado, quer de contribuições específicas dos colaboradores, dos departamentos, dos serviços, e claramente tem sido um processo bastante interativo e de participação de todos. Focando só neste eixo da prevenção e proximidade. E, portanto, à nota, desde o início do ano, nós iniciamos uma articulação muito forte com os concelhos das duas CIMs, das duas comunidades intermunicipais com quem trabalhamos, a CIM de Coimbra e a CIM de Leiria, da região de Leiria, e na prática esta aqui é uma fotografia de uma das reuniões e foi importante pela definição das comunidades de saúde, o tema, aliás, que me leva a falar convosco hoje, da necessidade clara de existir um alinhamento estratégico entre o que é política e as políticas de saúde da Unidade Local de Saúde de Coimbra e os 21 municípios. A estratégia seguida foi de ter uma estratégia essencialmente multicêntrica, em que existe uma abordagem com todos os municípios, evidentemente continuam a existir contactos bilaterais, mas o objetivo foi incorporar uma lógica em que os 21 municípios dialogam entre si e com a administração da Unidade Local de Saúde, e uma das estratégias que foi imediatamente proposta, face às características desta Unidade Local de Saúde, foi a constituição de comunidades de saúde. E esta reunião, na prática, foi também onde se definiu, ou que se acordou, esta estratégia. E daí que nasce este modelo de governação, em que, na prática, nós temos como objetivo alinhar essencialmente a nossa ação com os 21 municípios. Temos também uma necessidade de planear os recursos e a resposta de cuidados de saúde no contexto da Unidade Local de Saúde, considerando as diferenças geográficas que existem no território. E depois, evidentemente, também assegurar, particularmente relevante no contexto das ULS, modelos de governação clínica autónoma para os cuidados de saúde primários, em que eles têm capacidade e autonomia para desenvolver os seus próprios planos de governação clínica e dando-lhes também capacidade operacional. Reparem que a Unidade Local de Saúde nasce de parte de um ACES e de outro ACES, do ACES do Baixo Mondego, que na prática, se não ficamos apenas com a Figueira da Foz, Montemor e Sor, e depois assumimos todo o Pinhal Interior Norte, o que é uma área geográfica já bastante grande, e já na altura existiam grandes queixas sobre a capacidade, a operacionalidade destes agrupamentos de centros de saúde. Reparem, de Oliveira do Hospital até Alvaiázara, o que existe e as diferenças mesmo entre os territórios são enormes, e a verdade é que nós tínhamos que garantir que existia capacidade e operacionalidade para desenvolver os cuidados de saúde primários e cuidados, evidentemente, em proximidade. Destes dois primeiros pontos, a necessidade de alinhamento com os municípios e a necessidade de planeamento de recursos de saúde, a verdade, propusemos às duas CIMs agora a constituição de um Conselho Intermunicipal de Saúde. Eu não vou falar sobre este órgão, é um órgão dentro do regulamento interno da Unidade Local de Saúde. Não tem só os municípios, incorpora também, e em conjunto com os municípios, os prestadores do setor social, associações de doentes. Portanto, é um órgão alargado de consulta
que reúne trimestralmente, obrigatoriamente, pelo menos todos os 3 meses, dentro da lógica da ULS, portanto, uma lógica muito aproximada do que serão os sistemas locais de saúde, e depois, evidentemente, também a constituição das comunidades de saúde, que é o tema que vou explorar agora um pouco convosco. Foram selecionadas, aliás, este processo é um processo bastante interativo, só a terceira versão é que nós chegámos a um consenso da constituição das comunidades de saúde com os 21 municípios, mas na prática, sempre neste objetivo, claro, de termos modelos de governação clínica autónomos e que garantam realmente uma adequação dos serviços prestados à população servida. Toda a base destes exercícios teve sempre em consideração uma análise muito apurada da área de saúde pública, essencialmente dos dados da procura e dos dados da oferta, e que nos permitiu claramente caracterizar cada um dos concelhos, mas também cada uma das comunidades, apoiando o desenvolvimento também de planos intermunicipais de saúde. Estas são eu creio que um pouco não valerá a pena elaborar muito sobre isto, mas são as comunidades de saúde que foram constituídas. Elas têm características claramente diferentes e o objetivo aqui foi seguir muitas características populacionais, a homogeneidade dos territórios e já um alinhamento estratégico dos próprios municípios em termos de outros tipos de políticas, não só da área da saúde, que é um pequeno resumo do que é que são os indicadores para cada uma das comunidades. Pontos-chave, perceber também qual é que é um dos pontos centrais aqui para uma das comunidades, qual é que seria o ponto central em que se garantisse maior proximidade de acesso, essencialmente porque um dos objetivos também das comunidades é de criar algum grau de centralização dos cuidados de saúde hospitalares e aqui, por exemplo, uma das comunidades, o objetivo aqui foi identificar claramente qual é que era o concelho, qual é a localidade onde nós conseguíamos ter maior centralidade para garantir que o acesso fosse o mais rápido possível a esse centro e nessa lógica estamos a desenvolver os centros de diagnóstico integrado, em que existe um grau de centralização de meios complementares de diagnóstico para cada uma destas comunidades. Este é um exemplo que para nós é claro, que já vem numa sequência do que estava a ser desenvolvido no Hospital de Cantanhede, mas com um avanço ainda maior. Nós atualmente estamos a oferecer meios complementares de diagnóstica e terapêutica no Hospital de Cantanhede, exatamente do outro lado, contíguo ao centro de saúde, exames de diagnóstico na área das análises clínicas e na área da imagem 7 dias por semana, sem agendamento. E, evidentemente, o nosso objetivo é ainda continuar a fazer descentralização de alguns equipamentos e de alguns exames também para o Hospital de Cantanhede, com uma centralidade desta comunidade específica de saúde. Para cada uma das comunidades, o objetivo é ter um conselho clínico e de saúde. Mais uma vez, é ter um órgão que permita uma gestão de proximidade, um desenvolvimento na prática de planos de saúde em proximidade e que, sendo constituído essencialmente por um diretor, este um órgão de gestão intermédia, um diretor, um administrador de gestão hospitalar, um médico e saúde pública e um enfermeiro gestor. Portanto, o nosso objetivo é que cada uma dessas comunidades vai ter este órgão de gestão intermédio, que na prática também acerta ou contratualiza com o próprio Conselho de Administração e depois vai também, evidentemente, fazer o próprio alinhamento também com as unidades funcionárias dos cuidados de saúde primários. E para vos dar nota do alinhamento que também existe da constituição das comunidades com outras estratégias, aqui especificamente a necessidade de desenvolver respostas integradas e centradas no cidadão, que me parece bastante relevante também no contexto das comunidades, porque elas são duas estratégias muito alinhadas, que estão muito relacionadas no desenvolvimento de percursos clínicos integrados. Nós atualmente já iniciamos em fase piloto com 4 USFs, 3 em Coimbra e uma em Oliveira do Hospital, o percurso integrado para diabetes, mas na prática estamos a avançar agora para a insuficiência cardíaca, para as doenças crónicas respiratórias, mas na prática cada um destes percursos clínicos integrados tem sistemas de informação dedicados, tem na prática também o desenvolvimento de uma clínica integrada, ou uma unidade de cuidados integrados, de ambulatório que permite atendimento de doentes agudos, evidentemente doentes em resposta programada, para cada uma das patologias e depois também a avaliação da experiência do doente e o desenvolvimento de monitoração remota. Nós estamos a iniciar agora a nossa unidade central de monitoração remota. Começámos com os doentes do percurso clínico integrado da diabetes. O nosso objetivo é até ao final do ano termos
os 3 percursos completamente, os doentes todos em teleseguimento. Na área da diabetes estamos a falar de 37 mil doentes e nas outras áreas pouco mais de 10 mil doentes. Nestas linhas dos percursos clínicos integrados, o objetivo aqui também, e dando só o exemplo da diabetes, é a descentralização de meios complementares de diagnóstico em cada uma das comunidades. Um caso específico é o caso da retinopatia diabética. Nós temos graves problemas de acesso a cuidados de saúde no nosso contexto populacional, e um dos nossos objetivos é claramente colocar este equipamento, agora até, e devo dar nota também em articulação com os municípios, colocar este equipamento, e com o financiamento, aliás, em alguns casos das comunidades intermunicipais, a colocação destes equipamentos em cada uma das comunidades, por exemplo, neste caso, retinógrafos de Campo Largo e de OCT em proximidade, permitindo aos doentes não ter que se deslocar a Coimbra. E pronto, é tudo, já me disseram para eu terminar e eu já não digo mais nada. Obrigado. Pensar. Então, muito boa tarde a todos e a todas. A apresentação que aqui que vos trago hoje vai retomar um bocadinho o assunto que foi discutido hoje de manhã do planeamento estratégico em saúde, cruzando com aquilo que é o planeamento estratégico na área social, também na sequência do que foi dito, pelo entendimento que existe de que é necessário intervir numa lógica local mais alargada do que apenas a saúde. E, portanto, para intervir em determinantes de saúde, é preciso intervir nas comunidades, é preciso ter uma abordagem mais integrada, e era essa a proposta que hoje vos trazia aqui. Planeamento estratégico não é mais do que a definição de objetivos, definição do caminho, para onde vai, com quem se vai, onde se quer chegar, o que é que se vai medir quando se chegar lá. Este planeamento estratégico não é exclusivo nem da saúde, nem do social, está plasmado num conjunto de áreas de intervenção da nossa sociedade, e aquilo que hoje também de manhã constatamos é que está muito pouco integrado, as várias áreas estão pouco integradas e falam pouco umas com as outras. Mas este planeamento estratégico não é novo em nenhuma destas áreas. E, portanto, este planeamento estratégico em saúde, também como foi dito hoje de manhã, nos seus vários níveis geográficos, portanto, desde o nacional, com o Plano Nacional de Saúde 2020-2030, passando por um regional, que no caso da ARS-LVT, neste momento não está em vigor, mas que depois tem uma presença local com os planos locais de saúde. E, portanto, está presente nos vários níveis regionais do nosso país, mas que tem uma característica em todos estes vários níveis. Estes documentos de planeamento estratégico em saúde focam os problemas de saúde, encontram soluções em saúde e com agentes em saúde. Hoje de manhã o Dr. Gonçalo falava nisto, que o Plano Nacional de Saúde, peço desculpa, não menciona em sítio nenhum ou em poucos sítios os municípios, por exemplo, enquanto agentes de intervenção. Da mesma maneira, todos os indicadores e as metas que são propostas focam, não sei se exclusivamente, mas na sua grande maioria, alcances ao nível da doença, dos problemas em saúde. Da mesma maneira, os planos locais de saúde, na sua maioria, são construídos com a participação de alguns agentes locais. Há esta tentativa, mas aquilo que resultam estes planos locais de saúde são, mais uma vez, métricas focadas na doença e, acima de tudo, concentradas na intervenção dos agentes da saúde de cada território. Por outro lado, o planeamento estratégico no social assume aqui características um bocadinho diferentes. Este planeamento é, acima de tudo, compartimentado em problemas sociais, em públicos vulneráveis em termos de exclusão social, e trago-vos aqui alguns exemplos. A Estratégia Nacional de Combate à Pobreza, que deveria ser mais transversal, mas que foca aqui uma pobreza muito generalizada e focada apenas na questão do rendimento, do acesso ao rendimento, e que se propõe, ou que propõe aos municípios criarem planos municipais contra a pobreza. A Estratégia Nacional de Inclusão da Pessoa com Deficiência, que foca a intervenção junto às pessoas com deficiência e que propõe aos municípios criar planos municipais de integração das pessoas com deficiência.
A Estratégia Nacional para a Inclusão, que inclui tudo o que é igualdade de género, o combate à violência doméstica, as questões da mutilação genital feminina, propõe, mais uma vez, aos municípios a criação de planos municipais contra a violência ou para a igualdade. A Estratégia Nacional para a Inclusão, para a Integração da Pessoa em situação de sem-abrigo desafia os municípios a criar estratégias municipais ou planos municipais para a integração da população, das pessoas que vivem em situação de sem-abrigo. Portanto, a lógica é um bocadinho diferente. Foca, de facto, a inclusão ou o combate à exclusão social, mas é compartimentado por problemas sociais, é compartimentado em grupos de pessoas que se encontram em situação de exclusão por alguma razão. E, mais uma vez, os planos nacionais são criados e desafiam sempre o local a criar planos municipais, planos locais que foquem os seus problemas locais e que encontrem soluções, mais uma vez, locais. E, portanto, ao contrário daquilo que acontece no planeamento em saúde, falando na generalidade, o planeamento estratégico na área social tem, de facto, um olhar multidimensional dos problemas sociais. Se formos ver todos os planos nacionais, todas as estratégias nacionais chamam a si os vários ministérios, chamam a si as várias áreas de intervenção na comunidade, portanto, há, de facto, aqui um olhar multidimensional para os problemas. São desafiadas as autarquias, a administração pública local para intervir localmente, como eu há pouco estava a dizer. Na maior parte destes planos, o setor da saúde é chamado, está envolvido, quer a nível nacional, quer, na maior parte das vezes, a nível local. Mas tem aqui este grande problema, que acho que é evidente, que é compartimentar os problemas sociais e ser incapaz de os olhar como um todo. E eu trazia-vos aqui um exemplo desta intervenção social fragmentada, que é a Estratégia Nacional de Habitação, que prioriza o direito à habitação enquanto um direito fundamental de todos nós, e aquilo que afirma é que todos nós temos direito à habitação acessível, mas depois este direito à habitação é priorizado para as pessoas que têm deficiência. E é priorizado para as vítimas de violência, e é priorizado para as pessoas que estão em situação de sem-abrigo. E, portanto, todos estes grupos têm prioridade num acesso a um direito que deveria ser de todos. O que, basicamente, aquilo que produz é uma dificuldade na gestão de um recurso que é tão escasso, porque todos são prioritários e esta prioridade não é priorizada de forma alguma. E, portanto, há esta incapacidade na área social de ter este olhar integrado e de conseguir esta integração no planeamento estratégico. Hoje de manhã a colega Miriam Ferreira perguntava isto: porquê é que os documentos de planeamento, por exemplo, como as estratégias locais de saúde, porquê é que não foram implementadas? Porquê é que não foram, de facto, apropriadas pelos territórios? Eventualmente por isto, porque no meio de tanto documento de planeamento estratégico para tanto grupo, a operacionalização e a sua implementação efetiva fica complicada. Mudando aqui um bocadinho a conversa, a rede social foi criada no final dos anos 90 e é uma medida de política social que, no fundo, tinha o objetivo de congregar estas visões todas diferenciadas e estas análises diferenciadas num único objetivo, que é combater a pobreza e a exclusão social. E, portanto, a rede social foi criada em 97, na altura, numa fase ainda muito experimental, e a lógica toda assenta num trabalho de parceria alargada, efetiva, dinâmica, assente no planeamento estratégico da intervenção social local e que articula a intervenção dos vários agentes dos territórios para o desenvolvimento social. Pretende, em última análise, combater a pobreza e a exclusão social através do desenvolvimento integrado de todos os agentes que intervêm no território. E, portanto, de forma muito sistemática, no fundo, a rede social, aquilo que se propõe é sentar todas as entidades dos vários setores que intervêm em cada território, sentá-los à mesma mesa e colocá-los a conversar sobre estratégias para o combate à pobreza e à exclusão social. A medida da rede social foi criada e é gerida pelo Instituto da Segurança Social, ainda hoje, tem presença em todo o território nacional, está organizada numa lógica idêntica à organização territorial do nosso país e, portanto, tem manifestação numa lógica supraconselhia,
está organizada nos Conselhos Locais de Ação Social, com a intervenção nos municípios e também nas Comissões Sociais de Freguesia, com a intervenção nas freguesias. E esta lógica que aqui vos trago é implementada nestes vários níveis de organização territorial. E hoje eu trazia-vos aqui apenas os Conselhos Locais de Ação Social e a intervenção efetuada ao nível dos municípios. Portanto, os Conselhos Locais de Ação Social são compostos pelos parceiros que intervêm no município, nomeadamente pelas autarquias, municípios e freguesias, pela Segurança Social, pelos organismos da saúde, escolas e educação, forças de segurança, as IPSS e misericórdias e outras que tais, e também entidades privadas com fins lucrativos, ou seja, as empresas. Portanto, e outras que aqui não estão. No Conselho onde eu trabalho, por exemplo, faz parte da rede social a associação Eu Consigo, que é uma associação que usa os cães para a intervenção, para a inclusão social. E, portanto, estão estas e estarão outras, com certeza, em cada território, com a sua especificidade. E toda a lógica da intervenção da rede social assenta neste esquema. Um diagnóstico social do território, a elaboração de um plano de desenvolvimento social que contribui para o combate à pobreza e exclusão social e que chama todos para o seu planeamento e para a sua intervenção, a implementação e monitorização permanente deste plano, a avaliação do plano de desenvolvimento social e o alimentar de um diagnóstico social que se pretende contínuo através desta avaliação. Esta é a lógica do planeamento estratégico da rede social e que, no fundo, aquilo que permite não é mais do que adequar a intervenção às características de cada território. Sempre alinhado com as orientações estratégicas que vão também mudando no âmbito das várias áreas de intervenção. As redes sociais são, na sua gênese, dinamizadas pelas autarquias ou pela Segurança Social. Na maioria das redes sociais do nosso país, a dinamização é assegurada pelas autarquias, pelas câmaras municipais, que têm esta grande vantagem de conseguir chamar os vários parceiros que intervêm no território e colocá-los a falar entre si. E este é a grande mais-valia das autarquias na dinamização destes planos municipais. E a vantagem de conseguir chamar todos os agentes que intervêm num território é conseguir colocar toda a gente a falar dos mesmos problemas. E a partir do momento em que todos falamos dos mesmos problemas, os problemas sociais são apropriados por cada um e as soluções são encontradas entre todos. Dando um exemplo muito prático, quando nós falamos numa plateia de 70 ou 80 instituições sobre a mutilação genital feminina, por exemplo, a mutilação genital feminina deixa de ser um problema das associações que trabalham com imigrantes e passa a ser um problema de todas as associações que intervêm naquele concelho. Passa a ser um problema das creches, porque têm a sensibilidade de perceber que a identificação da mutilação nas bebés é possível e deve ser feita e quais é que são os circuitos de encaminhamento. Passa a ser um problema das entidades que trabalham com séniores, porque há mulheres imigrantes que são mais velhas e que recorrem a estas associações que trabalham com a população idosa e, portanto, um problema que era dos imigrantes, de repente torna-se um problema de toda uma comunidade, torna-se um problema da cidade e a intervenção é encontrada também junto de todos. Esta filosofia é aplicável aos problemas sociais e a todos aqueles que preocupam uma cidade. A falta de médicos de família, que é um problema da saúde, não é um problema da saúde, é um problema de quem vive naquela cidade e que, como tal, interessa a toda a gente, a todas as instituições que estão sentadas à volta de uma mesa neste contexto das redes sociais. E porquê é que eu trago hoje aqui as redes sociais? Nós hoje de manhã falávamos na descentralização da saúde, eu não vou repetir aquilo que já foi dito, descentralização de competências para as autarquias no domínio da saúde, legislada em 2019, revista em 2022 e que ainda está, de facto, numa fase de arranque e de ainda tentar descobrir, dizia o Dr. Gonçalo, como é que isto se faz, como é que se faz a elaboração destas estratégias municipais de saúde e como é que colocamos formalmente as autarquias a fazer promoção da saúde, prevenção da doença e a promoção de estilos de vida saudáveis e do envelhecimento ativo, que é exatamente aquilo que está plasmado na legislação. As competências das autarquias, de facto, saem reforçadas, mas também já percebemos que se calhar é curto ter as autarquias apenas a trabalhar nesta matéria. E, portanto, por que não, e salvo melhor opinião, esta é de facto uma das soluções, em resposta àquilo que o Dr. Gonçalo hoje apresentava, estas estratégias municipais de saúde podem ser, de facto, a oportunidade para integrar o planeamento social e o planeamento de saúde de base local.
porque há uma experiência de planeamento estratégico na área do social e do combate à pobreza e à exclusão social que tem imensos defeitos e que tem, de facto, aqui um caminho pouco linear, mas que é um modelo que pode resultar. E chamando aqui esta promoção da saúde e o combate à doença, a prevenção da doença, chamando aqui nesta mesma lógica, é possível, de facto, incluir outros agentes, uma multiplicidade de agentes muito maior neste trabalho de transformar o Serviço Nacional de Saúde e de poder repensar a forma de fazer saúde. E, portanto, esta é uma estratégia, de facto, poder incluir as estratégias municipais de saúde, que são uma competência exclusiva das autarquias, mas poderem as autarquias integrá-las neste modelo de governação das redes sociais. De várias maneiras, cada autarquia encontrará certamente o melhor caminho, mas isto pode ser feito através da inclusão das estratégias municipais de saúde nos documentos de planeamento da rede social, no plano de desenvolvimento social, que eventualmente tem que deixar de ser plano de desenvolvimento social e terá que passar a plano de desenvolvimento social e de saúde. Este é um modelo. Ou no outro modelo tentar, de alguma maneira, que as estratégias municipais de saúde assentem o seu modelo de governação na mesma lógica que as redes sociais estão constituídas. E, no fim, a única coisa que o modelo deste estilo traria era ganhos no serviço público ao cidadão, que é por aquilo que todos nós que aqui estamos batalhamos. Através do envolvimento de novos agentes na promoção da saúde, portanto, eu vou reforçar aquilo que já aqui se dizia, quando nós envolvemos as autarquias na promoção da saúde, estamos a envolver todos os serviços. Estamos a chamar o Departamento de Obras Municipais, que arranja os buracos na estrada, a garantir que os cidadãos têm sítios por onde possam caminhar e praticar exercício físico de forma gratuita e autónoma. E, portanto, estamos a chamar aqui unidades orgânicas que não têm diretamente a ver com a saúde, mas que podem ser trabalhadas e sensibilizadas neste sentido. Da mesma maneira que podemos chamar todos os outros parceiros da rede social. Uma associação de reformados não tem noção que quando cuida no domicílio de um sénior, está a contribuir para a promoção da sua saúde e do seu bem-estar. E não tem esta noção, de facto, porque falamos todos de linguagens muito diferentes, mas neste caminho que tem que ser feito, pode vir a ter a noção e pode começar a trabalhar de maneira mais ativa e proativa na promoção da saúde daquela pessoa. Por outro lado, este planeamento integrado e partilhado vai fazer com que as prioridades do social sejam integradas na saúde e as prioridades da saúde sejam integradas no social. As prioridades definidas nos planos locais de saúde podem ser integradas naquilo que é a ação de cada uma das instituições, porque as instituições da área da educação podem priorizar o combate à diabetes ou o combate à obesidade, ou seja, que problemas seja priorizado no plano local de saúde. Da mesma maneira que os problemas identificados no diagnóstico social podem ser a preocupação das entidades de saúde. A falta de médicos de família e a dificuldade no acesso aos cuidados de saúde primários pode ter um olhar diferente por parte das ULS quando é analisado por estas instituições que se deparam todos os dias com as pessoas sem resposta e quando são elas que têm que gerir, de facto, estas preocupações. Um modelo desta natureza teria um potencial no impacto comunitário do planeamento, porque quando envolvemos mais agentes, conseguimos chegar a mais pessoas da comunidade de forma direta. Uma misericórdia que dá resposta a 1000 pessoas tem um trabalho de facto com 1000 pessoas, e se nós trabalharmos com uma instituição, chegamos a estas 1000 pessoas. E, em última análise, um modelo desta natureza, a expectativa é que tivesse um impacto local nos determinantes em saúde e, portanto, um impacto direto naquilo que é o estado da saúde de cada um dos municípios. Este modelo, um modelo desta natureza, esta integração, tem um conjunto de desafios e estes desafios são reais, não são teóricos. A rede social, enquanto medida de política social, tem sido alvo de pouco investimento do organismo que o gera, nomeadamente do Instituto de Segurança Social. A legislação é exatamente a mesma que era em 1997. Os instrumentos de trabalho são exatamente os mesmos, quando passaram quase 30 anos e tanto mudou na nossa sociedade. Por outro lado, há uma dificuldade efetiva em mobilizar as entidades de base comunitária. As IPSS estão com problemas de sustentabilidade financeira e, portanto, a preocupação não é estar a colaborar ao nível de documentos de planeamento estratégico que têm um impacto muito longínquo naquilo que é o seu dia-a-dia e na sua gestão. As escolas
estão preocupadas com a falta de professores, com a falta de auxiliares, com o excesso de alunos, com o excesso de alunos com necessidades educativas especiais e muito pouco disponíveis para este trabalho que é tão teórico. As empresas estão focadas no lucro e, portanto, quando são chamadas aqui, a preocupação delas não é esta, de facto. Há uma dificuldade das redes sociais de chamarem os parceiros, de envolverem os parceiros de forma efetiva. Aquilo que já hoje aqui foi falado na diferença da linguagem usada pelos vários agentes que intervêm. E aqui a linguagem não são só as siglas, não é só o SPMS, como hoje de manhã se dizia, que as autarquias não sabem o que quer dizer. Vai muito além. Vai daquilo que é, de facto, o entendimento daquilo que é o papel de cada um. Uma associação de reformados não faz saúde, não faz promoção de saúde, faz outra coisa, faz intervenção social, trabalha com séniores e acaba aí. E mudar este entendimento daquilo que é o papel de cada um, mudar o entendimento que de saúde não é só os médicos de família disponíveis ou as filas de espera nas urgências, é um caminho que tem que ser feito e que não é um caminho evidente, não é de todo evidente, tem que ser feito e com certeza levará tempo. E esta questão que é tão premente, a rede social nos municípios, depende de quem está à frente destes municípios. E se há executivos municipais que de facto priorizam este trabalho em rede e priorizam a rentabilização dos recursos, o papel de cada um e aquilo que cada um tem de melhor para dar, nem todos os executivos municipais são assim. E, portanto, as redes sociais ao longo desse país têm diferentes estados de desenvolvimento, diferentes formas de trabalhar e diferentes formas de estar. E estas diferenças nas redes sociais, como tem sido aquilo que o grande problema da descentralização de competências da administração central para a administração local, estas diferenças provocam diferenças no acesso aos direitos por parte dos cidadãos, porque cada município tem formas diferentes de trabalhar. E eu que moro num município tenho um acesso diferente aos mesmos direitos que aqueles que moram no município vizinho. E isto, de facto, é um problema. E, portanto, parece-me, e muito alinhada com aquilo que o Dr. Gonçalo hoje de manhã dizia, que faz falta, porque a legislação não o previu, a legislação da descentralização de competências na área da saúde está tão abstrata que não permite aos municípios saberem como é que hão de fazer. E, portanto, faz falta, de facto, orientações muito concretas sobre a forma de fazer este planeamento local de abordagem integrada na saúde com esta vertente do social. Como é que isto se faz? Como é que os municípios, que caminho é que os municípios podem fazer para chegarem a um modelo deste estilo? E, de facto, eventualmente pode ser aqui um trabalho para a Fundação, fazer nos próximos tempos. É uma área de trabalho. Eu estou disponível para perguntas e, portanto, muito obrigada pela atenção. Ora, muito obrigado aos três palestrantes pelas excelentes partilhas e, acima de tudo, pela emotividade com que colocaram naquilo que também é a vossa pertença, e eu acho que é isto que também devemos vender a quem está a liderar ou quem está envolvido nos projetos, e que, de certa forma, também tenham sido exemplos macro e ou meso para nos inspirar e para, porventura, também nos inquietar de que é possível fazer algo diferente. Relativamente a esta mesa e à mesa anterior, gostaria de, com a devida permissão de tempo limitado, alguém se quiser fazer alguma observação. De focar esta ideia, se por acaso a diminuição dos recursos humanos em contrapartida com a concentração dos residentes na região de Lisboa e Val do Tejo, se não tem a ver exatamente com o número de unidades hospitalares privadas que existem naquela zona e que foram uma das grandes fugas dos recursos humanos do público para o privado, e por isso acho muito bem que tenha referenciado ali uma situação que é a falta de regularização exatamente destes recursos humanos. Depois também perguntar naquela lista que elencou de especialidades que estão acima ou abaixo da média daquilo que devia de ser, por exemplo, a saúde pública, que tem sido, que é e que foi, ou antes que foi, porque neste momento não tem capacidade para o fazer, para falta de profissionais. A área que mais tem trabalhado, ou que mais trabalhou com as autarquias, e agora esta descentralização
demarcação das competências para a autarquia era extremamente importante estas especialidades poderem continuar a fazer o trabalho que faziam, de que eu fiz parte e, portanto, sei do que é que estou a falar, e neste momento isso não é possível. E, além disso, como é que ficam como é que fica a área da saúde pública a nível regulamentar, debaixo desta existência das unidades locais de saúde, com uma grande subjugação, que eu continuo a dizer, subjugação ao meio hospitalar, ou seja, à gestão hospitalar. Portanto, era só, se fosse possível, esta situação. Pedia, por favor. Pedro Batista, farmacêutica, agora na ULS Médio Ave. Uma das coisas que me satisfaz é que na análise dos profissionais de saúde já aparecem os farmacêuticos, dada a criação da carreira farmacêutica. Uma coisa que me faz muita... Exatamente, vou já ver, foi uma das coisas que eu notei para ir ver. Uma das coisas que me mete muita confusão quando se fala em recursos humanos é que os hospitais querem desenvolver-se, os hospitais, agora com as ULS, temos os cuidados de saúde primários também, e nós que sempre fomos serviços transversais a toda a entidade, que agora é serviços transversais aos cuidados hospitalares e aos cuidados de saúde primários, queremos fazer o trabalho e não conseguimos também ter um número de pessoal suficiente e idealmente formado, tal como manda a lei, consignado na formação das ULS, e há uma grande dificuldade neste momento em conseguirmos ter farmacêuticos, técnicos de diagnóstico e terapêutico, assistentes operacionais, para trabalharem nas farmácias, porque o trabalho duplicou. Vai ser melhor em termos de gestão, é uma gestão mais próxima. Não são mundos e fundos arrecadados nas ARS em termos de medicamentos, em termos de dispositivos médicos, até mesmo de material clínico. Portanto, vai ser uma gestão mais próxima, mas tem que pensar nos recursos humanos. Muito obrigado. Peço só que sejam sistemáticos na questão, por favor. Boa tarde, António Romão, ULS Oeste, médico de família. Esta minha questão era dirigida para o Dr. Alexandre Lourenço. Gostei muito da sua comunicação. Foi uma abordagem muito abrangente em relação ao futuro e às diversas vertentes que temos nos cuidados de saúde. Um aspecto, e é a razão da minha questão, da organização dos cuidados continuados e paliativos, nomeadamente no que toca à articulação entre as diversas vertentes, os cuidados hospitalares, os cuidados primários de saúde. Era exatamente isto. Então, médicos, recursos humanos de Lisboa, saúde pública, farmacêuticos, foi o que eu retive. Em relação ao eu se calhar levanto-me, ou pelo menos é porque foi aqui a senhora, portanto, em relação ao planeamento de recursos humanos em Lisboa, aquilo que acontece é que os dados demonstram que não há precisamente planeamento, porque a questão da abertura de unidades privadas em si só não é um mal ou um bem, desde que a abertura de unidades privadas estivesse sujeita a dois tipos de regulação, um de necessidade, outro de requisitos de recursos humanos próprios, como é feito noutros países. Portanto, a análise que o Planap faz, embora eu tenha depois as minhas opiniões sobre isso, é uma análise factual. Em outros países há mecanismos como sejam acordos coletivos de trabalho nacionais, independentemente dos profissionais estarem no setor público ou no setor privado, há tetos salariais, há carreiras minimamente comuns, e isto em sistemas bismarckianos, como o alemão, como o holandês, etc. Na Dinamarca, a mesma coisa. Ou seja, alguém não pode ir para o setor privado ganhar 10 vezes mais do que ganha no setor público, e ordens profissionais nesses outros países preocupam-se, por exemplo, com a importância do pagamento ao ato. Não é? Nós não podemos ter um cirurgião, ou melhor, podemos, porque em Portugal podemos, mas não deveríamos, em termos de incentivos e em termos daquilo que isso impacta nas necessidades em saúde e na falta de resposta, ter um cirurgião ou um anestesista a ganhar em 2 horas no setor privado, numa tarde, aquilo que ganha no mês no SNS. Quer dizer, isto não é um sistema sustentável e, portanto, aquilo que a nossa análise demonstra é que isto não é uma inevitabilidade. Há mecanismos de gestão de recursos humanos que permitem
que toda a gente tenha uma vida mais equilibrada, mas eles têm que ser alvo de decisões de política pública que partem do planeamento. E o que nós mapeamos demonstra que esse planeamento não tem sido feito. É um facto que os recursos humanos têm crescido, não há evidência de que tenham crescido aqueles que são mais necessários, não há evidência de que tenham crescido numa lógica de equipa, não há evidência de que estejam a crescer nas regiões onde fazem mais falta, nem nos setores produtivos, nomeadamente cuidados primários, onde fazem mais falta, nem nos grupos profissionais em que provavelmente são mais determinantes, ou com as competências necessárias. Não é? Se calhar estão a crescer, por exemplo, em especialidades médicas que são particularmente lucrativas para determinados setores. Mas, vamos ver, nós não podemos diabolizar o setor privado. O setor privado faz aquilo que lhe compete com as regras de que dispõe. Não é? Portanto, tudo isto são opções de política pública, okay? Que não são inevitáveis. O que é que nós pretendemos? Trazer aqui algum grau de consciência, não é? Quem se preocupa com as questões do SNS e do país em geral, porque o setor privado reger-se-á pelas regras que lhe forem, enfim, não é? E ainda bem que existem e que complementam e que até trazem aqui alguma bitola de benchmarking e de exigência. Bom, em relação à saúde pública, a nota vai poder ir lá aos dashboards, selecionar a saúde pública e fazer uma série de brincadeiras muito engraçadas, o que demonstra é que houve uma explosão dos especialistas de saúde pública, também um pouco motivado pelo Covid, não estão, de facto, distribuídos de forma igualitária, estão, mais uma vez, maioritariamente concentrados no Norte, o que traz aqui uma série de questões. Sobre problemas de como é que as ULS se integram, eu não vou pronunciar, porque isso não... Sim, eu sei, eu percebi exatamente a sua questão e tenho uma opinião sobre isso, mas não tem a ver com o âmbito da minha comunicação, nem representa o Plano A, portanto não vou pronunciar-me. Relativamente aos farmacêuticos, aquilo que a doutora referiu, o que acontece com os farmacêuticos é exatamente o que acontece com todos os grupos profissionais, incluindo os assistentes operacionais. Eu conheço histórias, quem está no terreno de blocos operatórios, que às vezes tem cirurgião, tem anestesista, tem enfermeiro, mas não tem AO. E porquê é que não tem AO? Porque trabalhar no centro de Lisboa é muito caro, porque as rendas são insustentáveis. Portanto, estas questões, o que o nosso estudo diz é que não há realidades nacionais, há realidades locais e nós temos que começar a detalhá-las no Ministério da Saúde, não é? Porque, como disse, o Planap está aqui no papel de consultor público, nós não somos executivos, temos que as estudar no Ministério da Saúde e temos que ter um olhar local sobre elas e com estratégias diferenciadas, provavelmente para os internistas, daquelas que temos para os gastroenterologistas, das que temos para os enfermeiros de saúde materno-infantil, dos enfermeiros de reabilitação, para os AOs em Lisboa, diferentes dos do Porto, e é este passo que não estou a ver que esteja a ser dado. Okay? Portanto, é um desafio que fica para todos os que refletem sobre isto. Obrigado, doutora Ana Sofia. E a passar a palavra ao doutor Alexandre Lourenço. Não, obrigado. Só da questão da saúde pública, permitam também me responder, porque eu estou convencido que, na ULS de Coimbra, acho que a saúde pública sai reforçada com a criação da unidade local de saúde, naturalmente dentro das suas competências como autoridade de saúde que dependem da Direção-Geral de Saúde, mas tem, pelo menos no nosso contexto, ajudado a desenvolver uma política de gestão de base populacional e que vai nos ajudar a desenvolver melhor a forma como organizamos os nossos cuidados de saúde. Aliás, toda a estratégia que foi aqui que apresentei baseia-se essencialmente em dados trabalhados pela equipa da saúde pública e ajuda-nos claramente a desenvolver melhor as políticas de saúde. Portanto, em termos de apoio, pelo menos eu posso dizer que a Unidade Local de Saúde de Coimbra ganha com um reforço do Departamento de Saúde Pública. Estamos a trabalhar agora em garantir também maior autonomia ao Departamento e a constituição de serviços internos dentro do Departamento forte de Saúde Pública, que é o que desejamos, que na prática também tenha capacidade de ação. Falta alguma estratégia também ao longo do tempo na saúde pública, não é na política de gestão de recursos humanos, como foi aqui dito, mas também na saúde pública, e a verdade é que hoje nós temos que garantir claramente que existem condições para os médicos de saúde pública e para as equipas de saúde pública trabalhar, e elas hoje não estão minimamente garantidas, coisas como computador portátil para algum médico que anda em vários centros de saúde, ou mesmo os transportes hoje não estão garantidos, coisas tão básicas como isto, que hoje não estão totalmente garantidos para o exercício da sua profissão. Na questão das comunidades de saúde e a importância de alinhamento com a integração também com os cuidados continuados. Eu não falei sobre isso, mas toda a nossa estratégia no alinhamento das comunidades de saúde baseia-se muito nesta lógica de planeamento numa unidade territorial nova, que são estas comunidades. E um exemplo que lhe posso dar é, no caso dos cuidados paliativos, nós hoje temos uma resposta boa na comunidade Cantanhede, Mira, Mialhada, Mortágua e Pé na Cova, mas, por exemplo, nas outras comunidades não temos.
E o objetivo é replicar muito o que temos naquela comunidade nas restantes. No caso de outro tipo de respostas, por exemplo, mesmo na resposta extra-hospitalar, nós como unidade de saúde hospitalar, na prática, anteriormente só tínhamos, por exemplo, 20 camas contratadas e que estavam localizadas a uma determinada distância. Nós vamos garantir agora camas extra-hospitalares para que todas as comunidades de saúde tenham respostas autónomas para garantir que os doentes, após o internamento hospitalar, estejam o mais próximo possível das suas casas. O que eu quero dizer com isto é que, evidentemente, nós temos que encontrar soluções em proximidade em todos os níveis, também nos cuidados continuados. É evidente que existe também, em alguns casos, déficit de resposta, que aí também é importante que seja garantido, porque nós não somos os gestores da Rede Nacional de Cuidados Continuados. Apesar de tudo, temos duas unidades de convalescença sob a nossa organização, mas é verdade que é preciso ter melhores políticas de articulação e acho que estas comunidades vão nos ajudar a pelo menos estabelecer melhores relacionamentos com os prestadores desta área. Deixa-me só dar mais um ponto, que por causa desta questão, eu acho que claramente, só na conversa geral, há uma competição atualmente pelos recursos humanos com o setor privado, isso é evidente. Eu tentava ver um jornal hoje aqui da região centro, com a quantidade de marketing que hoje é feito, e nós todos diariamente nas nossas organizações, particularmente as organizações públicas, vimos o aliciamento que existe em alguns dos nossos profissionais de saúde. Mas também estava a ler uma reportagem ontem, bastante interessante, da doutora Isabel Vaz, e ela estava a dizer que não concordava com as unidades locais de saúde. Bem, alguma coisa nós estamos a fazer bem, quando vejo a doutora Isabel Vaz a não concordar com isso. Portanto, Eu vou ter mesmo que terminar a mesa. Peço desculpa pelo tempo que já estamos ultrapassados e agradecer aos palestrantes, aos palestrantes da mesa anterior e só apenas dizer a importância do diagnóstico de situação, seja local, seja nacional, para conseguirmos dar respostas, sejam elas, acima de tudo, integradas entre os diferentes setores que envolvem a área da saúde. Muito obrigado a todos e obrigado pela oportunidade.